Do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Diz-nos João, bispo de Bordeaux: ser indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Que levem em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da constrição, estendendo as suas asas brancas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Esta passagem, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é uma passagem em que o Mestre nos trouxe no Sermão do Monte, mostrando a importância de exercermos misericórdia na relação com o nosso semelhante. E a misericórdia é uma filha do amor, onde há uma necessidade de olharmos-nos e considerarmos que nós estamos em aperfeiçoamento. A perfeição é uma fatalidade para todos nós. É da lei. Um dia todos estaremos na condição de espíritos puros. Estaremos na condição de anjos, até mais, de Cristos. Será aquilo que neste momento nós sabemos, onde nós iremos parar. E por isso o Mestre, inclusive, deixou-nos a parábola do filho pródigo ou dos dois filhos, para nos mostrar que a nossa evolução é um processo de retorno à casa paterna. Todos nós estamos a fazer uma jornada interna do ponto de vista da conquista dos nossos valores espirituais, que estão, mais nuns do que noutros, mais ou menos adormecidos. Então este estado de latência dos recursos ou dos atributos do espírito, todos nós os possuímos, porque somos filhos de Deus. E estamos, então, a procurar torná-los em ato, para que na nossa relação uns com os outros, nós nos tornemos à semelhança de Jesus, porque é para nós o modelo e guia e, de alguma forma, podíamos afirmar, o protótipo do homem do futuro ou do homem integral. Ora, o exercício da misericórdia é algo que faz todo o sentido para o nosso cotidiano, na medida em que, estando a aperfeiçoarmos-nos, cometemos erros, falhas, faltas. Temos comportamentos muitas vezes impulsivos, onde a nossa reatividade se torna agressiva, onde outros comportamentos acabam por se tornarem mesmo violentos. E todos estes nossos comportamentos, eles mostram-se, eles manifestam-se por ausência de amor. Todo o mal, aquilo que nós chamamos de mal, apresenta-se-nos por ausência de amor. Então, à medida que cada um for desenvolvendo dentro de si esta capacidade de sentir, do ponto de vista de afastar-se mais do comportamento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, nós estaremos a fazer com que essa força divina, que no fundo o amor é a essência do próprio universo, possa se vir a manifestar. E à medida que esse amor se manifesta, o chamado mal
vai diminuindo. Porque o amor não é mais do que luz. Luz que nos liberta. Da mesma maneira que o mal é sombra que nos aprisiona. E, à medida que nós vamos conseguindo desenvolver a ação no bem, este bem vai nos fazendo muito bem. Porque vai fazendo com que nós possamos fazer com que a nossa luz vá brilhando progressivamente de dentro para fora. Porque é isso que nos interessa. Jesus é a luz do mundo e trouxe-nos a sua luz através dos seus ensinamentos e do seu exemplo de fora para dentro. Temos a doutrina espírita conosco, que é assim uma espécie de sol nas almas. Mas o que é fundamental alcançar é a luz que vai de dentro para fora. Porque toda a luz que brilha de fora para dentro acaba por fazer com que haja sombra. Mas aquela que brilha de dentro para fora, não. Ora, todos nós estamos neste processo de iluminação. Procurarmos fazer brilhar a nossa luz. E fazer brilhar a nossa luz significa exercitarmos o coração na ação do bem e, em particular, aqui nesta reflexão sobre a misericórdia. Desculpar, usarmos da indulgência, do perdão, da tolerância, da paciência, são virtudes que estamos a adquirir e aos poucos a procurar consolidar em nós. Porque enquanto não conseguirmos verdadeiramente fazer brilhar na totalidade a nossa luz, as virtudes que vamos adquirindo, que vão se manifestando, não estarão ainda totalmente consolidadas, fixas. E precisamos de um trabalho interno que é um trabalho incessante. Porque a vida é dinâmica e, por isso, não parando, pede-nos no nosso cotidiano que haja este trabalho interno. Porque a vida não é mais do que a conquista diária de nós mesmos. À medida que nós vamos tendo as oportunidades do dia a dia, essas oportunidades trazem consigo momentos para podermos crescer, aprender, trabalhar, servir. E há, de facto, aqui, digamos, uma linha condutora. E dentro dessa linha condutora está precisamente o adquirir determinado conhecimento, para que esse conhecimento leve-nos depois ao trabalho e que desse trabalho nos leve depois ao serviço, um serviço desinteressado, um serviço onde esse amor estará presente a reger as nossas relações uns com os outros. Esta questão de usarmos de misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia, estamos a ver que Jesus falava sobre a lei de causa e efeito. Para poder colher, é necessário semear. Para poder-se receber misericórdia para com as nossas falhas, faltas, erros, o que for, nós precisamos proporcionar isso aos outros. Porque é dando que se recebe. E a vida sempre vai respondendo de acordo com aquilo que nós vamos dando à vida. Não dá para colher aquilo que nós não semeamos. Por isso, é natural que Jesus tenha dito
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E esta misericórdia, que é algo de natureza divina, porque Deus, na relação com a sua criação, entre a qual nós estamos incluídos, na relação com a sua criação, Deus, para além do binómio amor e justiça, existe também a misericórdia. Porque se a lei fosse funcionar tão somente do ponto de vista de aquilo que nós fazemos e daquilo que nós vamos colher a 100%, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições seriam maiores. E um exemplo assim mais evidente que gostamos de trazer para elucidar é o facto de nós termos que passar por determinadas situações de doença física, por exemplo, mas onde já temos a bênção da analgesia, inclusive da anestesia, quando é indispensável nós recebermos algum tipo de intervenção cirúrgica, para não termos que suportar a dor do corte na carne, existe a anestesia. E embora tenhamos, como sabemos, o nosso pós-operatório, mas pelo menos durante o momento da incisão, da intervenção, há uma anestesia. E isto é misericórdia divina. É misericórdia divina através também da reencarnação, concedendo-nos novas oportunidades para nós podermos redimir-nos, para que possamos corrigir qualquer tipo de excesso, de abuso. E por isso, Deus atua com essa misericórdia para com todos nós, para tornar as coisas mais leves, mais suaves. E da nossa parte, é algo que a vida também nos pede. É agirmos para com os outros de uma forma semelhante. Estamos a aprender, como dissemos. E se nós somos alunos aqui na escola da vida, certamente que não há como fazer uma aprendizagem acertando em tudo. Porque se estamos a aprender, é porque ainda não estamos perfeitos. E o que nos é pedido é precisamente uma tomada de maior consciência de nós próprios, para que possamos olhar para o outro com um olhar mais inclusivo, mais compassivo. Seja um olhar onde haja maior empatia. E para isso é indispensável que nós, cada um, se conheça um pouco mais. Porque nós não somos capazes de conhecer o outro, os comportamentos, sejam na ação, seja na reação, sem nos conhecermos mais. Cada um de nós só vê lá fora de acordo com o que tem cá dentro. Por isso, quanto menos eu me conheço, quanto mais eu sou estrangeiro no país de mim próprio, mais dificuldades eu tenho na relação com o outro e principalmente a nível de misericórdia. Porque dentro deste autodesconhecimento eu vivo preferencialmente regido pelo orgulho. Ou seja, pela ilusão. E por isso vou olhar para o outro, vou ser duro, exigente, vou impor, vou cobrar, na medida em que, não me conhecendo, eu olho para o outro como se o outro tivesse que se comportar sempre
de uma forma perfeita. E como eu não me conheço, eu exijo. Porque na minha inconsciência, na minha condição de ignorância sobre mim mesmo, eu torno-me cego do ponto de vista espiritual. É uma cegueira. E essa cegueira leva-me então a ter comportamentos em que não existe lugar para o exercício da misericórdia. Por isso é indispensável o nosso autoconhecimento. À medida que o ser humano procura descobrir-se, olhando para si, para as suas ações, para as suas reações, procurando observar como é que pensa, como é que se sente, e observando aqueles que estão à sua volta nos seus comportamentos, à medida que nós fazemos este trabalho interior, vai começando a nascer em nós, surgindo em nós, menos orgulho, mais humildade. Menos ilusão, mais realismo. E tudo quanto seja para falar de mudança, não há como não nos aproximar, nos adaptar à realidade. Para haver mudança, tem que haver realidade. Para haver realidade, é necessário haver humildade. Reconhecermos as nossas limitações, os nossos potenciais, as nossas conquistas, para que numa visão, dentro do que é possível, por inteiro de nós mesmos, nós possamos então olhar para o outro também de uma forma inteira. E isso vai nos possibilitar a ver que, quando o outro erra, nós lembrarmos que também erramos. Quando o outro comete faltas, nós também as cometemos. Falhas, nós também. Quando tem comportamentos de impulsividade, às vezes também. O que é que isto resulta? Resulta no exercício da misericórdia. Dar novas oportunidades. Usar da indulgência, da compreensão, da paciência, da tolerância, do perdão. É fundamental. Porque sem isto, não há o restante. A causa nas nossas vidas está em nós, na nossa forma de pensar. Enquanto não mudarmos para melhor, isto é, ganharmos um pouco mais de consciência na forma de pensar, não vamos ser capazes de fazer mudanças na relação com o outro para melhor. Não é possível, porque tudo começa em nós e vai terminar em nós. E tudo só muda verdadeiramente dentro de nós. E quando nós mudamos, tudo muda. Tudo muda. E isto acontece por quê? Porque nós construímos a realidade a partir da nossa percepção. E a nossa percepção resulta do conhecimento de nós mesmos, o autoconhecimento, do conhecimento, das experiências que vamos tendo. É isso que forma a nossa visão interna. Então, quando isto muda aqui dentro, não tem como não mudar lá fora, porque lá fora é o efeito. Este é o caminho. É dentro de nós próprios. E por isso é tão importante este trabalho de autoconhecimento. E o ser humano, em geral,
Existem países em que isso não é possível ainda. Mas, em termos gerais, nomeadamente aqui mais para o Ocidente, por exemplo, nós vemos que estamos numa condição, do ponto de vista da nossa vida, em que temos oportunidades maiores, a nível de tempo, de condições de nos ensimismarmos. Equivale a dizer de interiorizarmos-nos, termos um tempo para nós. Isto que estamos a fazer neste instante. Saímos das nossas casas, os que estamos aqui presencialmente na Casa do Caminho, para podermos fazer um stop reflexivo. Sairmos das nossas atividades externas e darmos um tempo a nós próprios para refletirmos sobre a nossa realidade interna. Porque o tempo que dedicamos ao nosso interior ainda é muito menos do tempo que nós dedicamos às tarefas exteriores. Mas já estamos em condições de fazer isso. Durante muitos séculos, até não há muito tempo, não tínhamos essas condições, a não ser alguns elementos que estavam numa condição da nobreza, eram realmente seres que estavam nas condições de riqueza material, que lhes proporcionava o acesso ao conhecimento que a esmagadora maioria não tinha qualquer hipótese. Cada vez mais, nós constatamos, felizmente, dentro de um processo natural de progresso, que o conhecimento, o estudo, está mais vulgarizado. Ou seja, está mais acessível a todos. E é isso que se pretende. E porque nós estamos, há uns anos para cá, com estas condições de reservarmos um tempo para nós mesmos, quando nós pegamos nesse tempo e o dedicamos a nós próprios, então aí nós estamos a caminhar na direção de nós mesmos, na direção do perfeito, porque esse perfeito existe em nós em estado latente. Ou seja, estamos a caminhar na direção da verdade. É isso que nós estamos a realizar. Por outras palavras, nós estamos a espiritualizar-nos. Porque estamos a caminhar na direção do espírito, da fonte, da origem da vida. E houve um autor, não espírita, que falou a certa altura o seguinte: esta busca de espiritualidade que se vê na humanidade em geral, como nunca se viu antes, é saudade da alma. Há algo dentro de nós que tem saudade, está a despertar da nossa origem, da casa paterna. E por isso nós estamos em busca de, estamos a procurar. E é tão bom. É tão bom nós podermos fazer isso, dedicarmos estes minutos já para nós. Independentemente do que possamos fazer lá fora, mas pelo menos estes momentos, sejam aqui na Casa do Caminho, noutras instituições, noutros templos, não interessa. O que interessa é o facto de nós já guardarmos alguns minutos e dedicá-los à nossa dimensão espiritual. A doutrina espírita, ao reviver o Evangelho do Cristo em espírito e verdade, ajuda-nos a poder olhar para a mensagem do Mestre e podermos encontrar nela diretrizes que para nós são essenciais para nos conduzirem à nossa essência.
E por isso, os espíritos, os bons espíritos, em nome do Cristo, principalmente desde o tempo do codificador, que de uma forma organizada, naquela época, mais ou menos meados do século XIX, invadiram a Terra para poderem nos chamar a atenção de que a vida é única. Seja no corpo físico ou fora dele, nós estaremos sempre na vida. E que Jesus, quando surgiu ao terceiro dia depois da crucificação, mostrando que não existe morte, eles vieram confirmar isso, dando provas através dos fenómenos que provocaram e que foram objeto de estudo, em particular, de Allan Kardec, o apóstolo dos princípios do Cristo, e depois de outras personalidades na comunidade científica da época, para confirmarem, fundamentarem esta realidade do Espírito. Então tudo isto serve para nos sensibilizar, agora numa época diferente, com o conhecimento que nós temos, de que estamos cada vez mais a aproximar-nos psiquicamente da pátria espiritual. E esta aproximação psíquica ao plano espiritual permite que aqueles que o habitam possam cada vez mais comunicar-se connosco. Isto mostra o quê? Uma maioridade espiritual, um maior desenvolvimento. E desta forma, o ser humano, enquanto aqui no corpo físico, tem a oportunidade de já se debruçar sobre esse continente infinito do Espírito, de onde procede e para onde se dirige. Mas começando aqui e agora, no corpo físico, a aproveitar os recursos que a matéria nos oferece para nós fazermos as mudanças, a renovação que nos é indispensável. Para quê? Para que possamos, então, chegar ao mundo espiritual um dia, através da chamada morte, melhores, mais conscientes, mais lúcidos espiritualmente do que aquilo que tem acontecido até hoje. Porque a morte não é mais nem menos do que o espelho da nossa vida. Assim a vida, assim a morte. Basta olhar para aquilo que nós fazemos quando estamos com tempo disponível. O que é que nós entregamos esse tempo? Como é que nós preenchemos esse tempo quando estamos sozinhos? Basta olhar para isso. Como é que a gente o faz? Para nós ficarmos com uma ideia do que é que nos espera no outro lado da vida. Qual é o lugar? Isto é o que nos diz o Espírito Emmanuel através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Porquê? Porque a morte, como fenómeno biológico de disjunção celular do corpo físico, não transforma ninguém. Nós continuaremos a ser o que já somos intrinsecamente. Por isso, o exercício da misericórdia é fundamental. E lembramos aqui aquela história em que um casal recém-casado, tendo-se mudado para um bairro novo e tranquilo, no primeiro café da manhã, a mulher vira-se para o marido e diz-lhe na cozinha: olha, a nossa vizinha acaba de estender uns lençóis, mas que não estão muito bem lavados. Se eu já a conhecesse
tivesse familiaridade com ela, eu lhe ensinaria a lavar como deve ser os lençóis. O marido ouviu e não se pronunciou. E a cada café da manhã, durante um mês, ela ia fazendo as mesmas observações sempre que a vizinha estendia roupa. Até que um dia, num domingo, a mulher entra no quarto e diz: acorda, vem rápido, vem à cozinha. A nossa vizinha finalmente acaba de estender uns lençóis alvos, como a neve, muito bem lavados. Mas não fui eu que falei com ela e que lhe ensinei a lavá-los. O marido vira-se para a esposa e diz-lhe: não é necessário. Eu hoje levantei-me mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Então o que se passa é que lá estamos nós a ver fora de acordo com o que está cá dentro. E enquanto estamos atentos, críticos, a censurar, a fazer julgamentos sobre o comportamento dos outros, naturalmente perdemo-nos em relação àquele que nos é próprio e que é o mais importante, porque o outro nós não temos poder para mudar nunca, ainda que hajam pessoas por aí que acreditam que sim. Pais que procuram mudar filhos, filhos que procuram mudar pais, irmãos que procuram mudar irmãos e cônjuges a procurar mudar um ao outro. Mas isso não existe. Se falássemos tecnicamente do ponto de vista psicológico, nós diríamos que isso é o cúmulo da neurose. Ninguém tem o poder para mudar absolutamente ninguém. Ninguém. Nem Jesus intervém, nem Deus. Nós só temos verdadeiro poder para mudar a nós mesmos. E olhem que trabalho que é. Como é difícil. Mas no momento em que nós nos mudarmos, fica tudo tão fácil lá fora. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Então essa é a finalidade. O que nos traz ao mundo não é para estarmos aqui em passeio turístico. Não. O que nos traz ao mundo é para trabalharmos e realizarmos em nós a mudança que nos é indispensável para nos tornarmos melhores do que aquilo que nós éramos antes. E só nós, exclusivamente nós, temos esse poder. É muito mais tranquilo. Despendemos muito menos energia se passarmos a dirigir mais a atenção sobre nós próprios, ao observarmos o que é que se passa no nosso mundo interno, principalmente a nível do nosso pensamento, em que a nossa cabeça ainda tantas vezes se comporta como uma louca, onde fazemos filmes que geram dramas e que trazem aflição e sofrimento. Tudo isso, sozinhos, aqui dentro, nós conosco, na nossa cabeça. Então precisamos nos autoeducar. Esse é o trabalho que nós necessitamos realizar. Autoconhecimento, autoeducação, autoaperfeiçoamento. Essa é a finalidade que nos traz. Mas independentemente disso ser um trabalho individual, nós nunca o faremos sozinhos, porque Deus está sempre conosco. E quando nós nos permitimos mais humildade interior e nos reconhecemos mais pequeninos perante a grandeza do Criador, mais Deus se nos torna um sócio,
um parceiro, vamos assim dizer, que nos vai orientando, que nos vai sustentando e que nós vamos ampliando cada vez mais a própria consciência. Então ninguém evolui a sós. Isso não existe. O trabalho é interno, é nosso aqui dentro, mas com a ajuda de Deus e de todos aqueles que estão à nossa volta. A começar por serem eles o que são e nós sermos o que somos para eles. Porque é da relação que vem todo este trabalho de autoconhecimento. Então, a proposta do Cristo é precisamente no sentido de tornarmos mais fraternos, termos um olhar e vermos que ninguém, aqui no mundo, ninguém é mestre. Aquele que o foi nunca censurou, nunca se colocou a apontar-nos o dedo. Cabe a nós, ao seguirmos-lhe o exemplo, procurarmos fazer esse trabalho interior para que também não continuemos a apontar o dedo ao outro, e para isso também é importante que nós deixemos de apontar o dedo a nós próprios. Somos criação divina. Isto significa que todos nós somos seres de luz. Ainda não estamos iluminados. E trazemos connosco todo o potencial dos atributos de Deus. É só uma questão de tempo. O Espírito Emmanuel então diz-nos que nós somos génios divinos em aperfeiçoamento ou anjos nascituros. Então está tudo aqui conosco. A nossa alma é o diamante que fatalmente virá à luz. É só uma questão de tempo, paciência, trabalho, esforço e fazermos aquilo que nos cabe fazer. E para isso é necessário exercitar com os outros aquilo que Jesus nos ensinou e que nos deu o exemplo na relação conosco. E aí então passaremos a deixar de ser tão exigentes, a ser tão cobradores, tão críticos, para começarmos a acolher o outro e a compreender que todos nós estamos a aprender a respeito daquilo que nós somos, para que um dia nos tornemos verdadeiramente o que Deus criou para nós sermos. Que a bênção amorosa de Jesus, então, continue aqui a estimular-nos e a fortalecer-nos, de modo a não desistirmos nós próprios, não nos auto-abandonarmos, assim como também, dentro das possibilidades, não desistir nem abandonar em relação ao outro. Muita paz.